Olá, meu querido paz e graça a todos vocês, amados. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma muito natural e sem gramática. Aqui nós estamos fazendo esse vídeo, que é a última aula do terceiro bimestre da Escola Bíblica Dominical. Essa revista de 2020, o título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista é a revista de estudos para jovens e adultos da CPAD, e agora também nós alcançamos a lição de número 13, que tem o título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Essa lição vai ser aplicada no dia 27 de setembro de 2020. Veja só aqui o textual dessa lição, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, e o versículo 37 diz aqui: E as coisas que vos digo-as todos, vigiai. E na verdade prática, diz aqui o comentarista, através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, né? Rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Então veja só, queridos, essa lição é a última lição desse terceiro trimestre, está uma benção, tenho aprendido bastante, né? Confesso para vocês. Olha só, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em Mateus, capítulo 25, e o versículo de 1 a 13. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula aí com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, dando graça, sabedoria, força e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, sinalizar a necessidade, né, de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância, né? Os objetivos específicos aqui são 5. Vê aqui, o primeiro tópico nós vamos ver apontar o sentido da expressão à meia-noite. E o segundo tópico, revelar que a meia-noite é o início, né, de um novo dia. O terceiro tópico, expor que a meia-noite é a hora das trevas. O quarto tópico, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. Vê que o quinto tópico, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. No ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista, é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Na introdução, diz o comentarista, cheguemos à última lição desse trimestre. Glória a Deus! Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 29. Olha só, meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus, capítulo 25, e o versículo de 1 a 11. E ele diz, onde encontraremos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele, para Jesus, né? Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. O primeiro tópico diz que à meia-noite, o dia que já passou. Vem aqui, à meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado e ao dia de ontem. Então, a meia-noite é o dia que já passou. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia e de um período de tempo que terminou. Então, esse dia vai passar. Vai passar esse dia, vai vir a meia-noite e vai falar de um período, de um tempo que passou, né? E ficou para trás o dia de ontem. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente.
Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Queridos, estamos vivendo o último momento da igreja aqui na terra. E diz aqui, a Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade. O que nós somos? Sustentáculo da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Que grande é a nossa responsabilidade. Porque nós somos o sustentáculo da verdade, então grande é a responsabilidade que tem sobre nós. Por isso Jesus mandou que trabalharmos enquanto é dia. Trabalhar, Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 4, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Então, nós somos esse sustentáculo da verdade, onde nós temos que trabalhar para levar essas almas para o Senhor, juntamente com o Senhor Jesus. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. À meia-noite, o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado, a ontem. Segundo tópico, à meia-noite, início de um novo dia. Esse texto diz respeito ao mundo inteiro. Veja só, aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia raiar. Que dia será esse? Veja só, o Atalaia responde, vem amanhã, vem também à noite. Isaías 21, versículo 11 e versículo 12. E aqui o primeiro subtópico, amanhã começará. Quando Jesus vir, que é essa meia-noite, para buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que acreditaram na palavra do Senhor, que deram ouvido a voz do Senhor, a voz dos pregadores, enquanto os pastores, enquanto a igreja está pregando, as portas estão abertas, e esperando que as pessoas venham reconhecer, venham buscar o Senhor. Então, aí vai vir esse dia, que é essa meia-noite, em qual vai vir buscar esse povo, Segundo subtópico, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Então, começará o dia da ira do Cordeiro, aonde, vai ser o grande largar da ira de Deus, vai pisar o lagar ali sem misericórdia. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 9, também capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículo 19 e capítulo 19, versículo 15. As trevas dominarão a terra. Queridos, quando Jesus vir buscar aqueles que estão se preparando, que estão vigiando, e aí, então, o mundo ficará em trevas, quando ele tirar daqui essa lâmpada que está aqui, que é a igreja. Síntese do tópico 2, meia-noite, é um anúncio do novo dia, mas também está chegando a noite também, Terceiro tópico, a meia-noite, a hora das trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as escrituras, nada parece estranho, nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18, parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, parece que os lugares das trevas, essas pandemias, essa doença, tudo isso que nós vemos, para você que está observando a palavra de Deus, parece que nós vemos uma luz. Por causa da esperança na palavra, nós vemos uma luz em todos esses lugares, porque nós vamos saber que nós não somos daqui e estamos esperando o nosso noivo, As nossas almas se consolam com as profecias. Então, olha só, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Primeiro subtópico, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Quando Jesus morreu, ali houve terremoto, houve trevas. Então, veja só, tudo isso acontece quando nós, a igreja, Jesus vir partir aqui,
levar o povo santo, remido, lavado com sangue de cordeiro, então haverá só trevas aqui na terra. Por isso haverá terremotos, veja só, peste, fome, catástrofe, né, de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Lucas 21, 11, 25, segundo subtópico, diz aqui, os homens sentem as trevas. Então, os homens, eles vão perceber, eles vão sentir. Só porque aqueles que ficaram, eles vão padecer, porque não tem mais. Porque o que nós avisamos? Que a noite, a noite vem, né? Em qual o dia, a meia-noite vem, em qual o dia, aquele dia já passou, e agora já é outro dia, né? Então, queridos, e aí vem a noite também. Quer dizer que a meia-noite está anunciando que vem um novo dia, mas que a noite também está se aproximando. Segundo o subtópico, os homens sentem as trevas. Então, queridos, nós vemos aqui que os homens sentem também as trevas, que nós temos anunciado que está vindo o noivo, né? A Bíblia tem falado, e nós sabemos que quando chegar a meia-noite, nós temos que vigiar, porque à meia-noite, quando chegar, nós sabemos que vai vir um novo dia, mas também a noite vem aonde vem as trevas, né? A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda a espécie. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, né, e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Lucas 17, e versículo 28 também, Lucas 21, 12, né, 16 e 17. Então, queridos, nós vemos pela corrupção, pela depravação, pela a imoralidade, tudo que nossos olhos têm visto, tem acontecido, olha só, provam, né, que anoiteceu já há muito tempo. Lucas 17, 28 e 21 e 12, 16 e 17. Terceiro subtópico. As nações estão em trevas. Nós vemos guerra por todo lugar no mundo, né? Diz aqui, há guerras, rumores de guerras, Lucas 21, 9, Mateus 24, versículo 6. Queridos, veja só, o perigo de guerras nucleares, biológicas, químicas, constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Lucas 21, 25, 26. Então, o mundo, as nações estão em guerra. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. Mateus 24, 21, e não há lugar para recuo. Não tem como recuar. Fala, não, agora não tem mais jeito, não tem como. As trevas da meia-noite já chegaram. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Então, pelo que nós vemos que, né, a natureza sente as trevas, né, e as nações estão em trevas. O quarto tópico diz aqui, queridos, à meia-noite, a vinda do noivo. Então, muitos esperando a meia-noite, que é a vinda do noivo. Diz aqui, durante milênio, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus, né? E muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a sua fé. Quer dizer, guardaram a sua fé. E os que hoje vivem esperam ansioso a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, veja só, ninguém mais dirá que Jesus virá. Porque a partir da meia-noite não vai ter como mais falar que Jesus virá. Então, o que nós pregamos, pregamos agora. O que nós cremos, cremos agora, né? Pelo contrário, à meia-noite ouviu-se o clamor de júbilo e contido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando, olha só, chegou o noivo. Em Mateus 25, 10 está escrito, chegou o esposo naquele glorioso momento. O poder do Espírito Santo operará milagres. Romanos
capítulo 8, versículo 11, Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e olha só, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 11 ao 18, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51 e o versículo 54. Então, ali onde haverá um grande milagre, querido, onde, né, aqueles que morreram, por isso que você não pode se desesperar, porque se alguém morreu da sua casa, da sua família, dos seus, ele vai ressuscitar e Deus vai dar um corpo glorioso e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Então, não perca as esperanças. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para os quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 4. Então, queridos, se nós já perdeu algum parente, não se desespere, espere no Senhor, porque ele será ressuscitado e juntamente nós também seremos transformados em um corpo glorioso e encontraremos com o Senhor dos ares, aonde nós iremos para a morada que ele foi preparar para nós. A síntese do tópico 4, a expressão meia-noite denota a vinda inefável do noivo. O quinto tópico, o clamor da meia-noite, né, um brado de alerta. E diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Mateus 25 e o versículo 6. Ele diz aqui, e este é o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você que está ouvindo este clamor, então aqui está um brado de alerta para a igreja, para aquele crente, para aquele irmão, aquela irmã, aquele que está desapercebido, aquele que também faz parte das 10 virgens da igreja, né, e aí estão esfrios na fé, para que você venha se despertar, porque ele diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Olha só, e o que nós vamos fazer se no momento nós estamos despreparados? Então, Mateus 25, versículo 6, nós temos que estar nos preparados. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, e o Espírito está falando com a igreja nesse momento, quer dizer, está falando comigo e está falando também com você. E ele disse, mas aqueles que já ouviram, né, a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho. Então, aqueles que já ouviram agora têm que anunciar, né? Enquanto houver tempo, fomos chamados por Deus para sermos atalaia. Nós fomos chamados por Deus, querido, para ser esse atalaia, quer dizer, para anunciar, para despertar, para avisar, né, ao povo. A nossa função é despertar o povo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 21. Então nós temos que anunciar que Jesus vem em breve. As virgens estavam ali, todas, né, mas tinha umas que estavam preparadas, que o azeite poderia acabar e ela, né, já estava com azeite ali. Não dava tempo para ir comprar. Então mesmo assim, nós não podemos esperar, né, e esperar o noivo sem o azeite. Temos que anunciar. Aí ele diz aqui então, precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Ele diz aqui, por isso diz a Bíblia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Queridos, então nós temos que guardar a nossa fé. Primeiro subtópico, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Então, esse sono espiritual, essa fraqueza, esse desânimo, né, isso é um sinal dos últimos tempos, né, porque Jesus disse que nos últimos dias que o amor de muitos esfriaria. Então, de muitos, o amor se esfriando, né? O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência. Veja só como aconteceu com Jonas.
Jonas, né, desobedeceu ali, deu sono e dormiu ali dentro do barco, né? Quando obedecemos a Deus, somos revestidos, querido, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Provérbios, capítulo 24, versículo 30 e 33. A preguiça, né, provoca também, né, esse sono. Por isso, é uma benção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor. Então, servindo-o ali, que o esgotamento espiritual por falta de renovação também causa sono, né? O esgotamento espiritual, porque precisa de renovar. Como é que é renovar? Nós temos que buscar no Senhor. Esse renovo vem da leitura, da oração, de estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo desejo de buscar o Senhor. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono, né, ao pé do altar. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Veio que Abraão, ele estava ali ao pé do altar, mas veio um sono tão pesado, ele teve que lutar ali, né? Então nós temos que também que lutar na hora desse sono. Precisamos do poder de Deus para ficar forte e resistir tudo, inclusive o sono, né? Segundo Subtópico, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Então, nós somos guardados por Deus se nós guardar os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Então, uma delas é a palavra, que ele nos desperta. Jesus despertou seus discípulos, falando em Mateus 26, 45 e 46. Como é preciosa a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos desperta, né? Veja só, queridos, e ele diz aqui, quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Se a gente começar a despertar, né, e orando e lendo ali, você vai encontrar o despertamento. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Tem dia que a gente vai lendo, aí você chega ali, um momento que você se desperta. Então, leia a palavra do Senhor. Ele é como o óleo na lâmpada. Mateus 25, 1:8. Então, o Espírito Santo é o óleo na lâmpada. A lâmpada é a nossa fé. Então, vem aquele óleo ali e acende a nossa fé. Amém, queridos? Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito Santo de Deus operar. Então, nós temos que viver uma vida em que você vai sentir o prazer de orar, de ler, para que o Espírito Santo venha operar na sua vida, né? Olha só, ele diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Isto conservará preparado para o encontro do Senhor. A oração, outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Então, a oração é outro fator também que a gente vai fazer essa união ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Disse ele, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Que tentação? Desfriamento, distanciamento, né? Sono. Então, vigiai e orar. Mateus 26, 41, Marcos 13, 33, e diz assim, e acrescentou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quer dizer que se os discípulos estivessem orando, buscando ali, fortalecendo o Espírito ia ser mais forte, né, prevalecer sobre a fraqueza da carne. Porque a oração é um recurso importante para nos manter vigilantes. Então, ela é um recurso importante para nos manter vigilantes, né? Porque diz que só ora quem lê Bíblia, só lê Bíblia quem ora, então um vai despertando o outro. Porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Então, Moisés ia ali no monte orar, falar com Deus ali. Quando ele descia, o rosto dele brilhava, né, ali da presença de Deus na sua vida. Êxodo 34, versículo 29. Semelhantemente também Estevão, né? Atos capítulo 6, versículo 15. Também o rosto de Estevão brilhava ali, parecia o sol, né? Quando ele estava ali orando, né? O povo via resplandecer o rosto também de Estevão. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, nós temos, querido, que orar, nós temos que jejuar. Eu convido você a jejuar,
a orar, a vigiar, porque o jejum, a oração é como se fosse um míssil, né? Como se fosse uma dinamite contra o seu adversário, contra o mal. Então você está ali se preparando e ali está, você não está vendo, mas é como se fosse um míssil contra, né, o inimigo. Na hora que o inimigo vem, ele encontra com ele nos ares onde tiver e explode ele. Amém, queridos? Então isso é o poder da oração, o poder do jejum. Quando combatemos e prevalecemos contra o inimigo, permaneceremos vigilantes. Aí, depois também permanecer vigilante. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. É onde recebemos o poder, né? As bênçãos de Deus, a sabedoria. E a oração nos enche de sua graça. Veja só, queridos, e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Glória a Deus. Então a oração nos enche da graça, daquela alegria, né, de estar sempre com o Senhor, e em breve estaremos com Ele, um culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Assim estaremos sempre preparados e um dia, né, veremos tal como ele é. 1 João, capítulo 3 e o versículo 12. Então, queridos, estaremos sempre prontos, sempre preparados para um dia nós ver como ele é. Síntese do tópico 5, o resumo do tópico 5. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Então, estaremos sempre vigilantes no Senhor. Queridos, terminando aqui o terceiro trimestre, a aula de 1:13, né? Eu queria deixar o meu abraço, meu carinho a todos vocês, e até o quarto trimestre, se assim o Senhor nos permitir.